Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco desta parola 92, a primeira dentro do tema Fundamentos. Já deixa aqui o seu joinha, já compartilha esse conteúdo com as pessoas que você ama e com as pessoas que você intercede também. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e para você que gosta em formato de podcast, no Spotify, enquanto você relaxa na cadeira do barbeiro fazendo a sua barba. Muito bom. Enquanto você, então, aí está relaxando na cadeira do barbeiro, nós vamos abordar nesse último bloco aqui. No primeiro e segundo bloco, nós falamos da obediência, fazendo um contraponto à lei, o sacrifício. Depois, falando a respeito de um contraponto sobre orgulho. E agora eu quero usar aqui, meninos, uma outra faceta da obediência, vamos dizer assim, e aí já não é um contraponto, mas é um reforço de conceito, no que tange a obediência como um instrumento de fidelidade. Né? Lá em Atos 5:29, nós vamos ter a passagem de Pedro saindo da prisão, quando os sacerdotes dizem assim, olha, você vai ser solto, mas você nunca mais fale a respeito desse Cristo pelas ruas, seu bagunceiro, seu baderneiro, seu paroleiro. E aí, então, Pedro responde assim, é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. A obediência, ela também é um aspecto de fidelidade. Quando o mundo em volta da gente, ou quando os relacionamentos, os amigos, o trabalho, enfim, onde quer que a gente esteja, faz muitas vezes você ter que parar e refletir sobre o seu comportamento cristão, sobre os seus valores cristãos, e quando você se mantém em obediência aos seus valores, você transmite fidelidade para aqueles que estão em volta. A pergunta que todo mundo faz é assim, vamos ver se ele realmente é coerente com aquilo que ele fala. A fidelidade e a obediência andam de mãos dadas, meninos? Eu achei interessante esse tema de obediência, porque tem uma questão na submissão, e aí a gente poderia tocar em uma série de argumentos, mas a submissão ela é absoluta, mas a obediência ela é relativa. E aí é um texto legal esse que o Arthur lhe mencionou aqui, porque se você parar para ler, no verso 28 de Atos, capítulo 5, é dito assim, expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Pedro, ele não foi proibido de falar de Jesus. Ele foi proibido de falar do nome. Porque é através do nome que as coisas acontecem. Então imagine o seguinte, olha a influência demoníaca que estava aquela região. E os fariseus a ponto de falar, rapaz, você não pode falar sobre esse nome. Porque quando você fala desse nome, as coisas acontecem. Então aí eu vou entender que quando eu exerço um princípio de obediência, se a obediência ela é absoluta, eu tenho que somente pensar num ponto. Quando ela é absoluta? Em relação à palavra. Em relação ao que o Espírito Santo está falando. Em relação ao nome. Em relação à própria palavra. Em relação a Deus. Agora, quando que a obediência ela se torna relativa? É certo o que os fariseus falaram aqui, você está proibido de falar do nome de Jesus. E aí entra um ponto que é o seguinte, que muitas vezes as pessoas entram num relativismo e isso é muito preocupante. Por quê? Quando a obediência ela é relativa? Quando a palavra de Deus, quando os princípios da palavra, vamos dizer assim, são objeto de questionamento, são objeto de proibição. Então, quando Pedro aqui ele é dito, você é proibido de falar do nome de Jesus, ele fala, não importa eu agradar a Deus ou agradar a homens. O que ele está falando? Olha, peraí, existe um princípio estabelecido e esse princípio eu vou obedecer. E nesse sentido,
E, nesse sentido, eu me posiciono. Agora, veja, a submissão, ela é absoluta. Eu me submeto. Eu me submeto ao meu líder, eu me submeto ao meu pastor, eu me submeto ao governo, eu me submeto. Agora, se o meu governo, se esse líder, ele não exerce aquilo que a palavra diz a respeito, eu não sou obrigado a obedecê-lo. Veja que submissão, ela está atrelada à obediência. Então, eu exerço honra, olha aí outro ponto que toca também em fidelidade. Eu posso ser submisso, eu posso ser obediente, desde que essa obediência esteja atrelado à palavra, a Deus, ao Espírito Santo. Essa obediência, ela vai me gerar um princípio de honra. Vocês podem comer de tudo que tem nesse jardim, só não pode comer da árvore. Olha, o princípio de honra estabelecido aí. Quando eu honro, eu sou fiel. Então, veja que quando Pedro ele é desafiado a dizer você não pode falar do nome, ele está falando, não, esse princípio eu não posso romper. E esse princípio de que eu tenho que cumprir a palavra, isso é algo que eu tenho que observar. Por isso que nós vamos ver, e aí nós vamos lembrar do primeiro bloco, quando nós falamos a respeito de obedecer e sacrificar. Existia uma ordem estabelecida que era o sacerdote era quem tinha que entrar no tabernáculo para fazer o sacrifício. Então, quando eu obedeço, eu honro. Quando eu obedeço, eu adoro. Agora, quando essa obediência ela não está atrelada à palavra, isso não é uma obediência. E aí eu tenho um princípio bíblico. E aí é algo importante para a gente avançar. Um exemplo bobo, que a gente fala muito para casais. E aí o Arthur, autor do livro a respeito de pais e filhos, existem questões onde a palavra do Senhor vai dizer de forma categórica: se eu honrar meu pai e minha mãe, ou seja, se eu obedecê-los, se o princípio que os meus pais estabelecem é um princípio bíblico e eu os honro, eu tenho longevidade de vida. Olha. Mas é aí que tá, Will. Você tocou num ponto que eu acho que é chave nessa história. A obediência, ela pressupõe o objeto a ser obedecido. E o objeto a ser obedecido é a palavra, né? É o Deus que revela-se, né? Eu costumo dizer o seguinte: Deus ele se permite revelar através do que ele deixou revelado, que é a sua palavra. Ele deixou a sua própria revelação pronta para nós, para que nós soubéssemos aquilo que nos é facultado sobre ele, acerca dele, né? Tiago, ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 22 de Tiago, é melhor que nós sejamos, aliás, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, né? A palavra, ela aparece como um elemento a ser ouvido e a ser praticado. Eu acho que cai muito naquilo que o Arthur perguntou lá no bloco anterior, quando ele refere-se a Deuteronômio 6. Porque qual era o princípio de Deuteronômio 6? A repetição, o ouvir para obedecer. Tem uma preocupação do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, que é assim: como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Né? Como que vai haver conversão, como vai haver obediência se não se torna conhecido o instrumento a ser obedecido, que é a palavra? E aí a gente vê uma questão importantíssima que eu acho que vai tocar, inclusive, nos limites de obediência a lideranças nos dias de hoje, que é o quanto a palavra tem sido pregada versus o quanto os achismos têm sido pregados. E aí a gente cai num limite de obediência muito importante quando a gente vai escolher ou quando a gente vai determinar aquilo que nós obedeceremos, né? Eu acho que é uma bola boa para a gente trabalhar, Arthur. Você vê, só a gente falar de obediência que o Arthur ele perde até o prumo. A gente fez até um merchan do
o livro dele aqui para ele pegar a bola e ele não foi. Você viu? Você percebeu? Sabe o que ele tá fazendo? Eu fiz o merchan do livro dele, ele tá mandando foto do livro no Instagram agora, cara. Certeza, com certeza. Ele tá nem prestando atenção que nós estamos falando aqui. Ele falou, deixa eu aproveitar, já vou fazer o jabá Então, assim, aqui. você que está nos assistindo, você que está nos assistindo, esse é o livro. Esse livro, você que está nos assistindo e você que está nos ouvindo, já está no Kindle. Você que gosta de e-books, você pode adquirir por ali. Vamos ajudar o nosso... Ligue já, exatamente. Ligue já. Seja obediente à voz do profeta e adquira já o seu. Vai glorificando. Ai, nada como amigos que te levam a Cristo, né, cara? Isso é fantástico, isso é fantástico. O livro já está lá no site da Amazon, para quem quiser, então está lá em formato de e-book para Kindle. Mas, voltando aqui ao assunto do limite da obediência, né? Você levantou uma bola interessante que diz a respeito dos nossos governantes, né? Dos nossos líderes. Eu gosto muito de uma reflexão que a gente faz, que eu sempre faço para quando ministro aqui, que eu falo assim, que a gente não precisa de uma nova revelação, nós precisamos obedecer aquelas que nós já recebemos, né? Tem muita coisa que a gente já recebeu de direcionamento, já recebeu de palavra profética, mas é incrível como cada vez que dá uma dor de barriga, a gente procura uma nova revelação para algo que Deus já falou conosco, né? Hoje de manhã, inclusive, até postei na minha rede social, postei assim, pare de procurar profecia quando você tem problemas, vá ler a Bíblia. Que lá tem as respostas para tudo que você precisa, né? Mas eu quero fazer um gancho com isso, com o que o Wilson falou, quando o limite da obediência é a palavra, né? E aí você pode pegar lá o texto de Daniel, quando o rei Nabucodonosor vai falar assim, olha, estou emitindo um decreto que toda vez que tocar a sirene, todos terão que se ajoelhar diante da estátua de ouro. E aí os 3 jovens disseram assim, olha, nós não nos ajoelharemos. E aí você pode se questionar assim, mas espera aí, existia uma autoridade sobre a vida dos 3 jovens e eles eram, então, obrigados a se submeter à ordem do rei. Na verdade, não, porque extrapolava uma questão do entendimento bíblico que eles tinham, né? O Rafa tem uma musiquinha que ele tem cantado bastante em casa aqui, ele fala assim, não temos medo do fogo, não temos medo de nada, além de Deus não há outro, preferimos ir para a fornalha. Então, fica aqui uma recomendação também para você que tem criança em casa, para você alimentar os seus filhos com músicas cristãs. Isso é muito interessante, isso vai ensinando teu filho a caminhar na palavra até de forma lúdica, né? Mas esse texto de Daniel, ele me vem sempre ao coração quando a gente fala de uma obediência incondicional. Assim, não, a palavra ela tem que ser o limitador, né? Nós não podemos entrar em contradição aquilo que a palavra nos orienta simplesmente por uma orientação de um líder. Acho que esse é um limite, algo que a gente pode deixar de balizamento aqui, né? Mas é exatamente isso, né? O que aconteceu com Cedraque, Mesaque e Abidineu, o que aconteceu com Daniel, é a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Veja que havia uma influência demoníaca que falou o seguinte, olha, você não pode falar do nome, você não pode adorar, você não pode exercer, nesse exato momento, princípios bíblicos. Agora, eu me lembro, Arthur, que só não vou citar o nome da pessoa por uma questão de ética, eu sempre gosto de falar isso aí, que dá um certo frenesia, assim, né? Uma vez um irmão virou e falou o seguinte, o meu chefe, ele me persegue no meu ambiente de trabalho. Porque eu chego lá e eu vou ler a Bíblia. E aí ele fala que eu não posso fazer isso, mas eu tenho que pregar o evangelho. Então ele está indo contra. E aí a palavra do Senhor, ele vai me dizer algo que não é bem assim. Então a gente precisa ter equilíbrio também. Por quê? A palavra do Senhor diz que no meu ambiente de trabalho eu tenho que trabalhar para o meu chefe, né? Como se eu estivesse trabalhando ao meu Senhor. Esse é um princípio bíblico.
O segundo princípio bíblico é que há tempo e ordem, né? Tempo e forma para todas as coisas, tempo e modo. O justo, ele sabe discernir. E aí, muitas vezes você está achando que você está passando por uma tribulação, mas você que é o atribulado que não está prestando atenção no que a palavra fala a respeito. Até porque, isso eu usei outro dia, falando com uma pessoa, a palavra fala assim, você deve servir ao teu chefe como se estivesse trabalhando ao teu senhor. E se ele for crente, com maior honra ainda. Então, veja que o ambiente de trabalho onde você está é o ambiente onde você vai honrar ao Senhor, onde você vai testemunhar a respeito dele. Então, não roube o tempo do teu trabalho achando que pelo fato de você estar evangelizando, você está cumprindo a palavra. Na verdade, nós temos que nos submeter. Você tem teu tempo livre, faça isso lá. E aí, voltando à história, quando essa pessoa veio falar comigo, eu falei, meu irmão, não é assim, né? Você é pago para trabalhar 8 horas e você está roubando o teu chefe. E ele ficou todo nervoso porque eu falei isso. Eu falei, mas é um princípio bíblico. Então, precisamos ter o equilíbrio. Cedraque, Mesaque e Abidnego, Daniel, foram obrigados a se prostrarem. E eles falaram, não, esse não é o princípio bíblico. Amém? Da mesma forma como Pedro. Então, nós temos que ter muito equilíbrio e saber exatamente o que a palavra está falando a respeito, para que a gente dê o verdadeiro testemunho, como Daniel, que tinha um espírito excelente. E olha só, tem uma coisa importante nessa questão da liderança, que eu acho que vale a pena muito a gente diferenciar. Uma coisa é a posição de exercício de liderança. Outra coisa é a intenção do líder. Vou usar o exemplo que, quem sabe, no seu contexto, é o que mais provoca uma interpretação equivocada e, às vezes, mal intencionada de um princípio bíblico. Que é aquela história do não posso tocar no ungido do Senhor. Essa fala foi uma fala de Davi quando Saul estava vulnerável, praticamente entregue nas mãos de Davi, para que Davi pudesse, de uma vez por todas, executá-lo, lá no capítulo 26 de 1 Samuel. Né? Davi, ele reconhece que Saul era um ungido de Deus e ele não poderia, então, atentar contra a vida de Saul. Isso significa que Davi obedeceu tudo que Saul fez e falou? Não. Lá no capítulo de número 19 de 1 Samuel, 18, 19, Saul dá a sua filha Mical em casamento para Davi. E Saul faz um juramento para Davi. Davi, eu vou parar de pegar no teu pé. Eu não vou mais tentar te matar. Eu não vou mais arrumar treta contigo. Beleza? Beleza. Só que esse juramento de Saul dura pouco. E num determinado momento, Mical e o próprio Davi planejam, está no capítulo 19, eles planejam uma forma de Davi esconder-se de Saul, para que Saul não matasse Davi. E Davi, então, foge de encontros propostos por Saul, vai embora, né? E aí a gente poderia dizer o seguinte, então isso é uma desobediência? Né? Aqui no 19 mesmo, existe um episódio no qual Saul, depois de ter dito que não mataria Davi, crava uma lança que quase pega em Davi e pega na parede. Então Davi, por ser obediente, ele tinha que ficar na frente da lança, né? Então olha só, uma coisa é a obediência à posição, uma coisa é a submissão à posição, outra coisa é o momento que esse cara está saindo daquilo que é a unção que está sobre ele. E aqui Davi é alguém que sabe exatamente perceber o momento no qual Saul estava saindo da unção que era sobre ele, para exercer a sua vontade, que era matar Davi. A unção de Saul não era matar Davi. A unção de Saul era ser rei.
E a partir do momento que Saul sai dessa posição, Davi fala, a isso eu não preciso me submeter. Mas mais tarde, quando Saul está vulnerável, Davi fala, eu não posso matar ele. Dá para entender essa diferenciação, né? A submissão à posição, mas o entendimento quando o sujeito sai fora da unção. Eu acho que isso é importantíssimo deixar registrado aqui. Não é uma obediência cega. Não é uma obediência cega, é um reconhecimento de uma unção. E quando a unção retira-se, aí eu não posso obedecer uma unção retirada. Eu não posso obedecer uma vontade própria. Muito bom. Então chegamos ao final desta parábola de número 92, a primeira do tema novo, o tema Fundamentos. Semana que vem estaremos de volta com mais uma roda de parábola inédita, falando sobre um outro assunto que também vai ser base para a tua caminhada com Deus. Até semana que vem. Grande abraço, Oráculo. Grande abraço, Mente Brilhante. Mais uma vez, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.